Vivemos em um tempo em que muitos gritam para serem ouvidos, como se o valor pessoal estivesse nas palavras ditas em alto volume. Mas, para os estoicos, a verdadeira força nunca precisou de voz. Eles nos mostram que há poder no silêncio, que o caráter se manifesta não no discurso, mas na conduta. Quando alguém entra em um ambiente e não sente a necessidade de se justificar, de provar algo ou de conquistar aprovação, essa pessoa transmite uma presença diferente, firme, serena, respeitável. O valor real é percebido, não anunciado, e talvez por isso ele seja tão raro. Quantas vezes você tentou convencer alguém de quem você é? Explicou, argumentou, se defendeu, justificou suas escolhas, e no fim, percebeu que ninguém realmente te escutava. Isso acontece porque as palavras têm alcance limitado, enquanto as atitudes têm profundidade. O mundo não se impressiona com o que você diz sobre si mesmo, mas com o modo como vive, principalmente quando ninguém está olhando. Epicteto, Marco Aurélio, Sêneca, todos eles sabiam. A essência se mostra na prática silenciosa, não nas promessas barulhentas. Quando uma pessoa carrega dignidade verdadeira, não precisa de apresentações formais. Ela inspira respeito, porque suas ações falam mais alto do que qualquer explicação. Um olhar calmo, um gesto contido, uma decisão tomada com firmeza, são essas pequenas expressões que constroem a imagem de alguém íntegro. É possível notar isso nas situações mais corriqueiras. A forma como uma pessoa ouve, como lida com o erro, como reage ao desconforto. Tudo isso revela mais do que qualquer frase bem elaborada. O silêncio, nesse contexto, é força, não ausência. Marco Aurélio dizia que o que você faz ecoa tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Essa frase resume o cerne da filosofia estoica. Se for necessário falar muito para ser levado a sério, talvez ainda faltem atitudes que sustentem suas palavras. A coerência entre o que se vive e o que se fala é o que transforma presença em influência. E quem domina essa coerência não precisa disputar atenção, pois sua conduta silenciosa já é suficiente para marcar os espaços por onde passa. Reconhecer o valor sem depender de discursos é uma virtude que poucos desenvolvem. Estamos cercados de falas prontas, de frases ensaiadas, de posturas performáticas, mas quem presta atenção percebe que a essência não está na aparência. O verdadeiro respeito nasce quando o discurso e a ação caminham lado a lado. E nos dias de hoje, esse alinhamento é mais raro do que parece. Por isso, observar com atenção é uma prática de sabedoria. Ver quem ajuda sem esperar retorno, quem assume o erro sem jogar culpa, quem mantém a lealdade mesmo sem testemunhas, isso revela mais sobre o caráter do que qualquer conversa longa. Assim como devemos cultivar essa presença silenciosa, também precisamos aprender a enxergá-la nos outros. Quem vive com integridade costuma ser discreto, mas nunca passa despercebido para os atentos. E desenvolver esse olhar atento é uma maneira de se proteger da hipocrisia, das máscaras, das ilusões vendidas por palavras bonitas. Sêneca dizia que a fala deve servir à verdade, e não à vaidade. Por isso, em vez de escutar tudo o que te dizem, comece a observar o que as pessoas fazem. As ações revelam quem é verdadeiro, mesmo quando o mundo está cheio de disfarces. A diferença entre quem fala e quem age é abissal. Há quem saiba o que é certo e há quem viva o certo mesmo quando ninguém está olhando. Esse é o verdadeiro teste de integridade. Não se trata de perfeição, mas de coerência. E o estoico sabe que seu valor não pode depender da presença de uma plateia. Por isso, quando age com virtude, ele não espera elogios nem reconhecimento. Ele simplesmente faz o que é certo, porque isso é parte de quem ele escolheu ser. E esse tipo de conduta silenciosa tem uma força que transforma, mesmo sem prometer nada. Tornar-se um exemplo pelo modo como se vive é um dos pilares do estoicismo. E esse exemplo começa nas pequenas escolhas. A decisão de levantar cedo mesmo sem ter obrigação, a paciência de não reagir à provocação, o cuidado com as mínimas responsabilidades, tudo isso molda quem você é. Essas ações dizem ao mundo sem palavras que você tem disciplina, caráter e propósito. Marco Aurélio não escreveu suas meditações para impressionar ninguém. Ele escreveu para si mesmo,
para lembrar-se todos os dias do que significava ser um homem digno. Isso é viver com intenção. Muitas pessoas querem ser respeitadas, mas poucas estão dispostas a viver de forma respeitável. Respeito não se exige, se inspira. E para inspirar, é preciso presença. A presença silenciosa de alguém íntegro muda o ambiente. Há quem entre em uma sala e chame atenção pelo barulho. Há quem entre e seja notado pela calma. A firmeza de caráter não precisa levantar a voz, porque ela emana segurança, foco e coerência. Esse tipo de postura não é construído da noite para o dia. Ela nasce de hábitos, de escolhas conscientes, de uma vida vivida com propósito. Epicteto dizia que você não deve explicar sua filosofia, mas sim vivê-la. Isso significa que o estoico não tenta converter ninguém com palavras. Ele simplesmente caminha com firmeza. E isso é suficiente para ensinar. Em um mundo onde todos buscam influência por meio de discursos, quem age em silêncio se destaca com ainda mais força. Porque o exemplo tem uma autoridade que nenhum argumento consegue alcançar. Ele toca sem invadir, ensina sem falar, muda sem precisar convencer. É a presença de quem já venceu internamente, e por isso não precisa provar nada a ninguém. Há também uma dimensão ética nisso tudo. Quem age corretamente, apenas quando está sendo observado, não é virtuoso, é performático. A virtude verdadeira se manifesta quando ninguém está olhando, quando você se recusa a fazer o que é errado, mesmo que ninguém vá descobrir. Quando você escolhe o caminho mais difícil porque sabe que é o certo, mesmo que isso custe tempo, reconhecimento ou aplausos. Esse tipo de força é invisível, mas palpável, e ela não precisa ser defendida, porque o caráter se defende sozinho, basta existir. O mais belo de tudo é que essa forma de viver não exige perfeição. Ela exige apenas presença e responsabilidade. Saber que você é imperfeito, mas mesmo assim escolher o bem. Saber que erra, mas buscar melhorar. Saber que o mundo nem sempre retribui, mas continuar fazendo o certo. Essa é a grandeza silenciosa. O verdadeiro poder do estoicismo está nessa capacidade de transformar o ordinário em extraordinário através da intenção. E quando você se torna esse tipo de pessoa, não precisa levantar bandeiras. Sua vida se torna o próprio manifesto. Toda vez que você age de forma alinhada com os seus princípios, algo muda ao seu redor, e dentro de você também. O estoico não busca o aplauso, mas o autocontrole. Ele sabe que a verdadeira liberdade está em não ser escravo das reações externas. Quando você se posiciona com firmeza, mesmo que em silêncio, isso se espalha. Você vira referência. Sem saber, está influenciando alguém que observa, alguém que está em dúvida, alguém que precisa de um exemplo real para acreditar que é possível viver com integridade. É assim que o silêncio se transforma em voz, uma voz que inspira. Imagine por um instante que há uma criança, um jovem ou até mesmo um adulto frustrado te observando. Essa pessoa não está prestando atenção no que você diz, mas no que você faz. Ela repara se você mantém a calma diante de um ataque, se cumpre sua palavra mesmo sem ninguém cobrar, se age com gentileza mesmo quando seria mais fácil ignorar. São nesses pequenos momentos que o caráter se revela, e você pode, sem perceber, estar sendo o espelho que alguém precisava para mudar sua própria vida. Há uma força imensa em simplesmente fazer o certo, não porque você será reconhecido por isso, mas porque você sabe que essa é a sua responsabilidade com o mundo e consigo mesmo. O estoico entende que o mundo é inconstante, mas seus valores não precisam ser. Você pode não controlar os elogios, as críticas, os resultados, mas pode controlar a sua postura diante de tudo isso. E quanto mais você se fortalece por dentro, menos precisa de garantias externas. Porque o que é real em você já se basta. E esse é o tipo de valor que ninguém pode tirar. Muitas vezes, confundimos liderança com destaque, com estar no topo, com ser seguido por muitos. Mas os estoicos nos mostram outra visão. Liderar é agir com virtude, mesmo que isso passe despercebido. É não esperar que os outros façam para só então fazer. É assumir a dianteira moral, mesmo quando isso não traz vantagens. Sêneca dizia que o homem sábio lidera primeiro a si mesmo, e a partir daí, qualquer influência que surgir será consequência natural,
não objetivo. A verdadeira liderança é silenciosa, firme e, por isso mesmo, profundamente transformadora. Esse modo de viver, centrado, firme e discreto, se constrói todos os dias nos pequenos testes, quando você sente raiva, mas decide não alimentar o ressentimento, quando sente medo, mas mesmo assim escolhe agir, quando o orgulho quer dominar, mas você pratica humildade. Esses combates internos moldam a sua alma, talham seu caráter e constroem uma base sólida para as tempestades da vida. Quem age assim, ainda que ninguém aplauda, já está vencendo uma batalha que muitos nem percebem que existe. Ser esse tipo de pessoa exige coragem. Coragem de não seguir a multidão, de não ceder à vaidade, de não viver para impressionar. É um caminho mais difícil, sim, mas infinitamente mais recompensador. Porque ao final do dia, quando o silêncio se instala e você está a sós com sua consciência, saber que viveu com verdade vale mais do que qualquer validação externa. É nessa hora que o estoico repousa sua alma, na certeza de que foi quem precisava ser, não para os outros, mas para si mesmo. E isso é tudo que basta. Todo plano nobre será posto à prova. Toda intenção genuína enfrentará resistência. O estoicismo não promete um caminho fácil, mas ensina a percorrê-lo com firmeza. Os estoicos não fugiam dos obstáculos, eles os incorporavam à jornada. Marco Aurélio dizia que o que bloqueia o caminho se torna o caminho. É nessa virada de perspectiva que está a força do espírito estoico. O que te trava pode te moldar. O que te desafia pode te lapidar. Quando você entende isso, para de resistir aos testes e começa a utilizá-los como parte do seu crescimento. É inevitável. Haverá dias em que você se sentirá fraco, em dúvida, tentado a abandonar o que acredita. É nesses momentos que os princípios precisam estar mais presentes do que nunca. O estoico aprende que não pode controlar tudo, não controla o tempo, nem as ações alheias, nem mesmo os resultados. Mas há uma coisa que ele sempre pode controlar: sua resposta. Epicteto ensinava que não são os eventos que nos perturbam, mas a forma como reagimos a eles. E essa sabedoria simples muda tudo. Muda sua visão do problema, muda sua postura, muda você. No centro dessa filosofia está a ideia de domínio interno. Enquanto muitos tentam controlar o mundo lá fora, o estoico volta-se para dentro. Ele fortalece sua mente, refina sua intenção, alinha sua ação. Não é que ele ignore o caos externo, mas que ele entende onde realmente está o poder. Quando você controla sua raiva, sua ansiedade, sua vaidade, você se torna inabalável diante de provocações externas. Esse domínio não grita, não se exibe, mas é sentido por todos ao redor. É como uma rocha no meio da tempestade. E nenhum plano é realmente forte se não tiver uma base sólida. Os estoicos nos deixaram 4 pilares que sustentam qualquer jornada: justiça, coragem, moderação e sabedoria. A justiça te guia quando ninguém está olhando. A coragem te sustenta quando o medo aparece. A moderação te protege do excesso, mesmo quando ele é tentador. E a sabedoria te orienta a escolher o certo, mesmo quando o fácil está mais perto. Essas virtudes não são apenas ideias, são ferramentas práticas, atitudes diárias, decisões conscientes. Quem vive com base nesses princípios não espera que tudo dê certo por acaso. Ele se torna a própria razão das coisas darem certo. Ele não torce para que o vento sopre a favor. Ele se prepara para navegar mesmo na tempestade. Essa é a verdadeira preparação estoica. Não fazer planos imbatíveis, mas tornar-se alguém que não se quebra quando os planos são abalados. É essa força que sustenta as ações silenciosas. Porque quem está focado em viver com virtude não tem tempo para gritar suas qualidades. Ele está ocupado em manifestá-las. Esse tipo de vida constrói respeito, não aquele respeito imposto pelo medo ou pela autoridade, mas o respeito natural, que nasce da coerência entre o que se é e o que se faz. E quando você passa a viver assim, sem precisar provar, mas sempre demonstrando através do que escolhe, você se destaca mesmo sem tentar, não por vaidade, mas porque integridade é algo que brilha, mesmo sem palco. E quanto mais o mundo mergulha em ruído, mais o silêncio da sua conduta se torna valioso. Saber o seu valor é uma das tarefas mais desafiadoras que alguém pode assumir.
Não se trata de inflar o ego, nem de repetir afirmações motivacionais vazias. É uma busca honesta por aquilo que está dentro, e que permanece mesmo quando todos ao redor viram as costas. Imagine um homem diante do espelho. Ele não está admirando seu reflexo, suas roupas ou sua aparência. Está tentando enxergar mais fundo, além da superfície, além do que os outros dizem. Ele está tentando responder uma pergunta que assombra muitos em silêncio. Será que eu sou o suficiente? Essa pergunta não tem uma resposta pronta. E é justamente por isso que tantos se perdem tentando preenchê-la com aplausos, curtidas, validação externa. O mundo de hoje ensina que valor se mede por visibilidade, por aprovação, por prestígio. Mas os estoicos ensinam o oposto. O valor está naquilo que você escolhe ser quando ninguém está olhando. Está na capacidade de manter seus princípios, mesmo quando seria mais fácil abandoná-los. Está na sua firmeza diante das tentações. Está no respeito silencioso que você cultiva por si mesmo, não importa o que os outros vejam ou pensem. Seque, em uma de suas reflexões, afirmou: "Você é o que sua alma carrega, não o que os outros aplaudem." Essa frase resume com precisão a base do autoconhecimento estoico. É inútil tentar parecer forte quando por dentro você está se desmoronando. É perda de energia tentar impressionar aqueles que sequer conhecem sua luta. O verdadeiro valor não se impõe, se constrói. E essa construção é solitária, discreta, diária. Começa nas escolhas que você faz quando ninguém está por perto. Continua nas palavras que você evita quando poderia ferir. Cresce quando você age com honra, mesmo em silêncio. O problema é que confundimos muito facilmente calma com fraqueza. Em tempos de urgência e barulho, quem é sereno parece desligado, quem é firme parece frio. Mas o estoico sabe: a calma é uma fortaleza interna. Não é ausência de emoção, é domínio sobre ela. E esse domínio só é possível quando você para de buscar reconhecimento em todo lugar e começa a cultivar reconhecimento por si mesmo. O silêncio vira escudo, a integridade vira norte, e o mundo, por mais ruidoso que seja, não consegue abalar quem está firme por dentro. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu centenas de páginas para si mesmo. Ele não queria ser lido por outros. Ele queria se lembrar todos os dias do que era importante. Ele sabia que seu valor não estava no trono, nos títulos, nas conquistas públicas. Estava em quem ele escolhia ser quando ninguém estava observando. E essa consciência o fez um dos líderes mais admirados da história. Não por suas palavras, mas por sua conduta. Você talvez não tenha um trono, mas tem algo ainda mais poderoso: o poder de escolher quem deseja ser. Essa escolha não depende de reconhecimento externo, depende de sinceridade interna. Olhar para si, ver suas falhas e virtudes com honestidade, aceitar o que há de luz e sombra em você, isso é conhecer seu valor. E uma vez que você entende isso, tudo muda. Você para de correr atrás de quem não te vê, para de lutar por espaços que não te pertencem, para de negociar sua paz por validação. E então começa a caminhar com leveza, em silêncio, sem necessidade de se explicar, apenas vivendo com dignidade. Quando você finalmente reconhece seu próprio valor, uma transformação silenciosa começa. Não há fogos, não há anúncio, mas há uma mudança profunda na forma como você se posiciona no mundo. Você já não precisa disputar atenção, não precisa provar seu ponto, não precisa mendigar afeto, porque agora você sabe quem é, e isso basta. Esse saber não é arrogância, é clareza, e a clareza é libertadora. Você se desprende da necessidade de agradar e se aproxima da honestidade, com aquilo que realmente importa, sua consciência. Essa mudança reflete na maneira como você lida com os outros. Quando alguém tenta te diminuir, você já não reage com desespero. Quando te ignoram, você não perde o rumo. Quando tentam te testar, você não precisa provar nada, porque você entende que seu valor não está nos olhos dos outros, mas nas escolhas que faz diariamente. Essa postura, serena e inabalável, é o que realmente impõe respeito. Não o respeito do medo ou da imposição, mas o respeito que nasce do exemplo. E esse tipo de presença não precisa ser explicada. Ela simplesmente é sentida. Você se torna, aos poucos, aquele tipo de pessoa que entra em um ambiente e muda a energia,
sem dizer uma palavra. Não é carisma artificial, não é pose, não é teatro, é verdade. Uma verdade vivida, incorporada, que se manifesta nos seus gestos, nas suas pausas, nas suas decisões. Esse é o poder que não pode ser comprado, nem emprestado, nem ensaiado. É conquistado. E essa conquista não depende de títulos, status ou curtidas. Ela depende apenas de integridade, de viver alinhado com aquilo que você acredita, mesmo quando ninguém está assistindo. Os estoicos sempre alertaram contra o orgulho vazio. Conhecer o próprio valor não é se achar melhor do que os outros. Pelo contrário, é reconhecer que ainda há muito a evoluir, mas sem permitir que isso te paralise. É saber que suas falhas não anulam suas virtudes. É entender que humildade não é se esconder, é se posicionar com sobriedade. A verdadeira força, como ensinava Epicteto, vem daquele que permanece calmo no meio do caos. E essa calma é fruto de quem já não depende mais do aplauso externo para sentir que está no caminho certo. Com o tempo, você percebe que ser respeitado em silêncio vale mais do que ser admirado em voz alta, porque o respeito silencioso é duradouro. Ele nasce da constância, da firmeza, da coerência, não da performance, não do espetáculo. É construído tijolo por tijolo, gesto por gesto. E mesmo que poucos percebam no início, ele cresce, se espalha, cria raízes, até que um dia você percebe que sua vida inteira se tornou um exemplo, não porque você quis, mas porque escolheu viver com verdade. Já é verdade, tem peso, mesmo que não tenha som. Então respire fundo, deixe o barulho lá fora, feche os olhos e se pergunte com sinceridade: quem sou eu quando ninguém está vendo? Eu respeito essa versão de mim? Essa é a pergunta que define tudo, porque se a resposta for sim, você está no caminho. Se for não, ainda há tempo. Mas que a mudança seja por você, não pelos outros. Porque o que os outros pensam passa, mas o que você constrói em silêncio permanece. Não existe silêncio mais poderoso do que aquele sustentado por uma vida coerente. A coerência é o solo onde cresce o verdadeiro respeito, o tipo de respeito que não precisa ser exigido. Quando suas atitudes refletem seus valores, você transmite algo que palavras nunca conseguirão expressar. Essa harmonia entre pensamento, fala e ação é a essência da virtude estoica. E quanto mais você se alinha por dentro, menos precisa se justificar por fora. O mundo começa a perceber, mesmo que não diga nada, que você é alguém em quem se pode confiar. E esse reconhecimento silencioso vem acompanhado de uma outra consequência: liberdade. Liberdade de ser quem você é, sem precisar caber nas expectativas dos outros. Liberdade de escolher com calma, sem medo de perder espaço. Liberdade de dizer não sem culpa, porque sua paz não está mais à venda. O estoico não busca agradar a todos, porque ele entende que isso é impossível e, pior, desnecessário. Ele se concentra em viver com firmeza, sabendo que o preço da coerência pode ser a rejeição dos barulhentos, mas a admiração dos atentos. Aos poucos, você se torna referência, mas não uma referência de palavras bonitas ou frases feitas. Você se torna referência porque vive com presença. Presença no que faz, no que escolhe, no que evita. E essa presença é sentida mesmo quando você está em silêncio. Não é coincidência que os maiores mestres da história falaram pouco e agiram muito. Eles sabiam que o que transforma não é o discurso, mas o exemplo. E sabiam também que o exemplo, por ser vivido e não dito, ultrapassa o tempo, atravessa gerações, permanece. Marco Aurélio, ao escrever suas reflexões, não pensava em como seria lembrado. Ele pensava em como poderia ser melhor todos os dias. Ele olhava para si mesmo com rigor, com honestidade, com disciplina. E é justamente por isso que seu legado ecoa até hoje. Ele não buscava palco, ele buscava coerência. E essa busca silenciosa e solitária foi o que fez dele um verdadeiro imperador. Não no título, mas na postura. Essa é a liderança que inspira, não por autoridade imposta, mas por autoridade conquistada através do exemplo. Você também tem esse poder. Não importa onde trabalha, com quem convive, ou quantas pessoas te escutam. Sempre há alguém te observando. Um filho, um colega, um desconhecido. Sempre há alguém buscando uma referência para não desistir.
E às vezes, o seu gesto de firmeza, sua atitude calma, sua resistência ao impulso, pode ser o que dá forças a outro para continuar. Isso é viver com propósito, não apenas para si, mas também como farol para quem ainda está se perdendo no escuro. O exemplo arrasta, como dizem os antigos, e o silêncio, quando coerente, grita mais alto que o som. Tudo isso começa com uma decisão: viver em alinhamento com aquilo que você sabe que é certo. Não importa se os outros verão. Não importa se haverá reconhecimento. Importa que, no fundo, você saberá que agiu com integridade. E quando a tempestade vier, porque ela virá, você não será levado pelo vento. Porque quem é inteiro por dentro não se quebra por fora. Esse é o segredo estoico: tornar-se inabalável não por rigidez, mas por coerência. E isso, no fim, é o que separa os que só falam dos que realmente vivem a verdade. A firmeza que impressiona não nasce da rigidez, mas da constância. O estoico entende que o segredo não está em parecer forte uma vez ou outra, mas em ser coerente todos os dias, mesmo quando cansado, mesmo quando frustrado, mesmo quando ninguém está observando. É nesse cotidiano silencioso que o caráter se fortalece. São os pequenos atos repetidos com intenção que moldam um espírito resiliente. E essa solidez, conquistada sem pressa, passa a se manifestar em cada olhar, em cada gesto, em cada escolha, e é sentida antes mesmo que qualquer palavra seja dita. Talvez por isso, a verdadeira força não seja explosiva, mas contida. Não há necessidade de dominar o outro, de vencer no grito, de se impor à força. O estoico prefere dominar a si mesmo, e isso exige muito mais coragem. É mais difícil calar um impulso do que levantar a voz. É mais nobre conter a vaidade do que exibir conquistas. Esse autocontrole, quando praticado com consciência, não apenas transforma a sua vida, mas influencia silenciosamente todos ao redor. E assim, sem se promover, você se torna uma presença que inspira equilíbrio em meio ao caos. Quem pratica esse tipo de disciplina logo percebe que o respeito que realmente importa é o que nasce da confiança. Não é o respeito que vem da hierarquia ou da aparência, mas aquele que surge quando as pessoas sabem que podem contar com você, não porque você promete, mas porque você cumpre. Isso não depende de perfeição, e sim de integridade. E integridade é o hábito de ser inteiro em todas as circunstâncias, de manter a palavra mesmo quando é difícil, de não ceder à conveniência quando se sabe o que é certo. Essa postura, sustentada dia após dia, cria um tipo de poder que não pode ser comprado. É o poder da coerência. E quanto mais rara essa coerência se torna no mundo moderno, mais ela se destaca. Em meio a tantas máscaras, quem é verdadeiro brilha, mesmo que não queira. E o mais belo é que esse brilho não precisa de holofotes. Ele nasce da verdade silenciosa, vivida nos bastidores da vida. Ele se revela no modo como você trata as pessoas quando não há vantagem, no modo como você age quando ninguém está observando. Os estoicos acreditavam que a verdadeira liberdade só pode existir quando deixamos de ser reféns da aprovação alheia. Enquanto você vive buscando ser aceito, estará acorrentado às expectativas de todos, menos às suas próprias convicções. Mas quando você se compromete com seus princípios, quando decide viver de acordo com aquilo que considera correto, sem precisar anunciar isso ao mundo, você encontra uma liberdade que poucos conhecem, a de ser você mesmo, com coragem. E essa liberdade é o que torna uma pessoa verdadeiramente respeitável. Por isso, não se preocupe em convencer os outros sobre quem você é. Preocupe-se apenas em ser. E ser, nesse contexto, é viver com firmeza, com presença, com propósito. O estoico não busca o aplauso, busca a paz interior. Ele sabe que o mundo pode até não reconhecer de imediato, mas a vida é justa com quem planta valores sólidos. Pode levar tempo, pode ser silencioso, mas o fruto virá. E esse fruto, diferente das glórias momentâneas, não desaparece, porque é cultivado na raiz. E tudo que nasce da raiz resiste ao tempo. O mundo atual nos bombardeia com mensagens que dizem: mostre seu valor, prove seu talento, grite sua presença. Mas os estoicos trilharam o caminho oposto. Eles ensinavam: mostre através da sua postura, prove pelo seu caráter, silencie com presença, porque quanto mais barulho o mundo faz,
mais poderoso se torna aquele que age com serenidade. É como se a firmeza silenciosa fosse uma luz em meio ao ruído, discreta, mas impossível de ignorar. E esse tipo de influência não precisa de esforço para acontecer. Ela simplesmente emana de quem se conhece e age de acordo com isso. A dificuldade é que o silêncio assusta. Ele nos força a confrontar aquilo que realmente somos. Quando você para de buscar validação, fica sozinho com sua verdade. E muitas vezes essa verdade ainda está em construção. Por isso, é mais fácil tentar impressionar do que evoluir. Mais fácil montar uma imagem do que cultivar essência. Mas o estoico prefere o caminho mais difícil, o caminho da profundidade. Ele sabe que construir valor real exige tempo, paciência e repetição. E que o mundo pode até demorar a reconhecer, mas ele mesmo saberá o que conquistou. Conhecer seu valor não significa negar suas fraquezas, significa integrá-las. O estoico entende que ser humano é ser incompleto, mas que mesmo assim é possível viver com dignidade. Quando você olha para suas falhas sem se esconder delas, quando assume seus erros sem culpar o mundo, quando decide continuar mesmo depois da queda, você demonstra força de caráter, e essa força, por ser tão rara, se torna admirável. Não porque é perfeita, mas porque é verdadeira. E o verdadeiro, mesmo em silêncio, fala alto. Essa autenticidade tem um preço, o desconforto. Quando você escolhe viver com verdade, inevitavelmente se distancia de ambientes que promovem a falsidade. Perde convites, perde aplausos, às vezes perde amigos, mas ganha algo muito mais valioso: paz. A paz de saber que não está representando um papel, mas vivendo de acordo com sua essência. Essa tranquilidade silenciosa é uma das maiores conquistas estoicas, porque ela não depende de nada externo. Está ali, firme, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. E essa paz não precisa ser defendida. Ela se sustenta sozinha. Essa firmeza também permite que você reconheça o valor dos outros com mais clareza. Quando não está mais obcecado em provar o próprio valor, você pode admirar os pequenos gestos de grandeza ao seu redor, a gentileza de alguém que não esperava nada em troca, a coragem de quem diz a verdade mesmo sabendo das consequências, a simplicidade de quem é leal mesmo quando não há vantagem nisso. Esses são os sinais de integridade que muitas vezes passam despercebidos por quem está ocupado demais tentando se exibir. Mas o estoico observa e aprende. É nesse ponto que se fecha o ciclo da virtude silenciosa. Você começa buscando viver com dignidade. No caminho, enfrenta desafios, tentações, quedas, mas permanece firme. E essa firmeza atrai os olhos atentos, inspira os que estão cansados e dá exemplo aos que ainda estão perdidos. Tudo isso sem uma palavra, porque no fim das contas, o mundo não precisa de mais discursos. Precisa de mais pessoas que vivam com verdade. E quem vive assim, mesmo que não seja lembrado por muitos, deixa marcas profundas nos poucos que realmente importam. Existe uma diferença enorme entre impressionar e transformar. Impressionar é fácil. Basta uma boa fala, uma roupa chamativa, uma imagem calculada. Mas transformar exige profundidade, verdade e tempo. O estoico não busca causar impacto momentâneo. Ele busca viver de forma que sua presença deixe raízes. E isso só acontece quando o que você faz está em perfeita harmonia com o que você é. Não há disfarces, não há ensaio, há apenas coerência. E essa coerência tem um magnetismo que nenhuma técnica de convencimento consegue reproduzir. O curioso é que as ações mais poderosas são muitas vezes invisíveis para os desatentos. Elas acontecem quando você se cala ao invés de retaliar, quando você ajuda mesmo sem ser notado, quando escolhe o caminho certo em vez do mais fácil. Esses gestos não geram aplausos imediatos, mas constroem algo muito mais importante: caráter. E o caráter, uma vez firmado, passa a sustentar todas as outras áreas da vida. Ele se torna base, direção e escudo. Por isso os estoicos diziam: seja firme no que é certo mesmo que ninguém veja. Em uma sociedade movida por imagem, quem escolhe viver com essência se torna exceção. E, paradoxalmente, se destaca sem querer, porque a autenticidade tem um brilho que não pode ser fabricado. Ela aparece no olhar, na postura, na maneira como alguém ouve mais do que fala,
O estoico é essa presença silenciosa que transforma o ambiente sem forçar nada. Ele não compete por atenção, não precisa se afirmar. Ele simplesmente é. E isso, por si só, é um lembrete para os outros de que ainda é possível viver com verdade. Essa verdade vivida é o que torna o estoico inabalável. Ele pode até ser criticado, subestimado ou ignorado, mas nada disso o tira do centro, porque sua base não está nos outros, está nele mesmo, e quem tem esse tipo de base não teme o julgamento externo. Ele sabe que o mundo muda, que a opinião alheia oscila, que os ventos da vida são imprevisíveis, mas ele permanece, não por teimosia, mas por convicção. Essa é a raiz da estabilidade emocional. Ter valores que resistem ao tempo, às pressões, às crises. Essa estabilidade não se constrói do dia para a noite. Ela nasce do hábito de fazer o certo, mesmo quando não é recompensador. É o treino diário de viver com propósito, mesmo em tarefas pequenas. O modo como você responde a uma ofensa. O cuidado com um compromisso que ninguém está cobrando. A escolha de não alimentar fofocas ou julgamentos. Tudo isso são pequenas vitórias invisíveis, mas fundamentais, porque são nesses detalhes que se forma o tipo de pessoa que inspira confiança, mesmo sem dizer uma palavra. No fim das contas, todos nós estamos tentando descobrir como viver bem, e os estoicos nos oferecem uma resposta simples, porém exigente. Viva de modo que você se respeite quando estiver sozinho. Viva de modo que sua consciência esteja em paz, ainda que o mundo não te aplauda. Viva de modo que sua presença comunique firmeza, respeito e equilíbrio, mesmo quando você não estiver falando nada. Porque quem age com virtude, mesmo no silêncio, deixa marcas que o tempo não apaga. Você já pensou no impacto que sua postura silenciosa pode causar na vida de alguém? Às vezes, um gesto de calma em meio ao caos fala mais do que 1000 palavras, um olhar firme diante da injustiça, um não dito com serenidade. Uma escolha ética feita sem alarde. São atitudes simples, mas que carregam um peso enorme. E muitas vezes quem está ao seu redor percebe. Um filho, um colega, até mesmo um estranho. Eles observam, e naquele instante, sua conduta silenciosa se transforma em referência, mesmo sem intenção de ensinar. Esse tipo de influência não é planejada. Ela acontece porque a verdade é irresistível quando vivida com naturalidade. Você não precisa subir num palco ou assumir um papel para marcar presença. O simples fato de ser íntegro já muda o ambiente. A coerência entre o que você pensa, sente e faz emana uma segurança que é notada. Mesmo sem palavras, você transmite confiança. Mesmo sem discursos, você comunica valores. E o mais interessante é que quem vive assim nunca precisa se justificar. A própria vida fala por ele. Esse tipo de exemplo silencioso é o que muitos estão procurando. Em um tempo em que todos parecem perdidos em aparência, encontrar alguém que vive com profundidade é como encontrar um oásis. O estoico se torna esse refúgio. Ele não tenta agradar, não tenta convencer, não tenta se moldar para se encaixar. Ele apenas vive em paz com aquilo que sabe ser certo, e é essa simplicidade corajosa que atrai, porque ela representa algo raro, algo sólido, algo que dá esperança de que ainda há verdade no meio do barulho. A tranquilidade que nasce dessa vida alinhada é poderosa. Não é ausência de conflito, é presença de convicção. Você ainda sente medo, raiva, dúvida, mas agora essas emoções não te controlam mais, porque você sabe quem é, o que tolera e o que não abre mão. Essa clareza interna se reflete no modo como você caminha, como se comunica, como decide. E quanto mais você se mantém fiel a isso, mais percebe que viver em silêncio não é se esconder, é se proteger da vaidade e se conectar com a essência. Com o tempo, essa firmeza silenciosa se torna parte de você. Não é mais esforço, é natureza. Você já não pensa 2 vezes antes de fazer o que é certo. Já não precisa se lembrar o tempo todo do que acredita, porque isso está entranhado nas suas atitudes. E isso é fruto de uma prática estoica constante. Revisar seus atos, refinar seus princípios, ajustar o que for necessário, sempre com humildade. Porque viver com verdade não é uma linha reta, é um caminho de aprimoramento contínuo. Aos olhos de muitos, você pode continuar invisível,
mas para os olhos certos sua vida será farol. E isso basta, porque a missão do estoico nunca foi ser reconhecido, foi ser coerente. O respeito verdadeiro não está na fama, está na integridade. E quando você alcança esse nível de coerência, cada ação sua passa a ser uma semente. Talvez você nunca veja os frutos, mas quem vive para a virtude não planta para colher, planta porque é certo. E isso, por si só, é grandioso. Existe uma nobreza silenciosa em viver com retidão, sem esperar reconhecimento. O estoico sabe que não se trata de aplauso nem de fama, mas de coerência com seus próprios princípios. Ele entende que a recompensa está em se deitar à noite com a consciência tranquila, sabendo que fez o melhor com aquilo que estava ao seu alcance. E essa paz, embora não possa ser exibida, é sentida profundamente. É o tipo de conquista que não se vê no espelho, mas se sente na alma. Uma leveza que só existe quando você não deve nada a si mesmo. Essa leveza vem do esforço diário de ser honesto, mesmo que ninguém esteja cobrando, de manter sua palavra, mesmo quando seria mais fácil quebrá-la, de escolher o caminho mais correto, ainda que mais demorado. Essas escolhas não rendem manchetes, mas constroem caráter. E o caráter, ao contrário do que muitos pensam, não é formado por grandes gestos heróicos, mas por pequenos compromissos cumpridos com dignidade. É nesse tipo de conduta que se enraiza o verdadeiro respeito, o respeito que você tem por si mesmo antes de qualquer outra pessoa. Com o tempo, viver assim se torna libertador. Você já não depende mais da oscilação das opiniões alheias. Já não sente a necessidade de se explicar para quem não quer entender. Já não se deixa abalar por críticas injustas, porque sabe que seu valor não está nos olhos dos outros. Está na sua postura diante da vida. Está na forma como lida com a dor, com a tentação, com o fracasso. Está na sua capacidade de manter a virtude mesmo quando seria mais confortável abandoná-la. Esse tipo de postura também tem o poder de filtrar suas relações. Quando você vive com coerência, naturalmente afasta os que vivem de aparência e atrai os que buscam verdade. Não porque você tenta convencer alguém, mas porque sua forma de ser funciona como um espelho. Quem valoriza o que é real se sente à vontade com você. Quem vive de ilusão se incomoda, e isso é um ótimo sinal, porque quem permanece ao seu lado quando você está sendo simplesmente você é exatamente quem vale a pena manter. O estoico compreende que o valor pessoal não é algo que se constrói para mostrar, é algo que se cultiva em silêncio, com persistência e intenção. Ele sabe que viver com virtude não é sinônimo de perfeição, mas de responsabilidade. E responsabilidade, nesse contexto, significa aceitar que cada escolha sua tem peso, que cada atitude sua é uma afirmação sobre o tipo de pessoa que você está se tornando. E ao viver com essa consciência, você transforma até os menores momentos em oportunidades de crescimento. Essa é a beleza da jornada estoica. Ela não exige aplausos, apenas presença. Não exige palavras bonitas, apenas conduta alinhada. Não exige plateia, apenas compromisso. É um caminho mais exigente, mas também mais recompensador, porque quem caminha com virtude deixa rastros, mesmo sem querer, e esses rastros se tornam legado, não de fama, mas de exemplo. E o exemplo, quando nasce do silêncio, tem o poder de mudar mais do que 1000 discursos. Há algo profundamente transformador em perceber que você não precisa de permissão para viver com dignidade. Muitos passam a vida esperando o momento certo, o reconhecimento de alguém, uma validação externa que nunca vem. O estoico, ao contrário, entende que esse momento nunca foi externo. Ele começa dentro. Quando você decide que não precisa mais se adaptar para agradar, quando escolhe viver em paz com sua verdade, você finalmente assume o comando da própria vida. E nesse ponto, tudo muda. Não porque o mundo muda, mas porque você mudou por dentro. Assumir essa postura é muitas vezes solitário. Você deixa de ser entendido por muitos. Passa a ser considerado frio, distante, até arrogante. Mas, na verdade, está apenas sendo fiel a algo que não se negocia. Sua consciência. É um preço alto? Sim. Mas o custo de viver se traindo é ainda maior. Porque quando você vive para agradar, perde o eixo. Quando vive para se justificar, gasta sua energia à toa.
Já quando vive com alinhamento interno, cada passo tem direção, e isso vale mais do que qualquer aprovação temporária. A beleza do caminho estoico está justamente nessa força silenciosa. Você não precisa levantar bandeiras, nem se explicar o tempo todo. Sua vida fala por você. Suas atitudes comunicam seus valores. Seu silêncio carrega mais sentido do que muitos discursos. Isso é viver com propósito. E quem vive com propósito se torna, inevitavelmente, uma presença que transforma, mesmo que não perceba. O mundo precisa menos de pessoas que gritam certezas e mais de pessoas que vivam com convicção. Porque convicção é percebida, não imposta. Esse estilo de vida também te protege de um dos maiores perigos modernos, a distração. Enquanto muitos estão presos em ciclos de comparação, tentando parecer mais do que são, o estoico está centrado. Ele não precisa parecer nada, ele apenas é. E essa autenticidade, além de rara, é libertadora. Ela te afasta da vaidade, te aproxima da humildade, te conecta com a essência. E quando você vive a partir da essência, a coerência se torna automática. Você para de se contradizer, de se adaptar aos outros, de depender da reação alheia para se sentir seguro. Isso não significa dureza ou rigidez. Pelo contrário, o verdadeiro estoico é flexível, mas firme. Ele sabe ceder quando necessário, mas não se dobra por conveniência. Sabe ouvir, mas não se deixa manipular. Sabe acolher, mas não abandona seus valores. Essa combinação de escuta e firmeza é o que torna sua presença tão marcante. E, curiosamente, quanto mais silenciosa sua postura, mais ela se destaca. Porque vivemos em tempos em que o superficial grita. Então, quem permanece em silêncio, com coerência, brilha como algo raro. Por fim, o que o estoico constrói é muito mais do que uma imagem. É um legado. E esse legado não precisa de nome em placas, nem de seguidores, nem de fama. Ele vive nos pequenos impactos que sua postura causa, nas transformações que você provoca, apenas sendo quem é, nas escolhas que inspira sem dizer uma palavra. Esse é o tipo de marca que o tempo não apaga, porque é feita de verdade, e tudo que é verdadeiro, mesmo discreto, permanece. Viver com coerência dia após dia é mais difícil do que parece, especialmente em um mundo onde a performance é mais valorizada que a verdade. O estoico, no entanto, não vive para agradar plateias. Ele vive para ser inteiro, e essa inteireza exige um compromisso silencioso com a própria consciência. É quando você faz o certo sem testemunhas, age com justiça sem plateia e escolhe o bem mesmo quando ninguém vai perceber. Essas são as atitudes que constroem uma vida sólida. Não são barulhentas, não são aplaudidas, mas sustentam tudo o que realmente importa. Esse tipo de força se revela nos momentos em que seria mais fácil fingir. Quando você poderia mentir e sair ileso, mas escolhe a verdade. Quando poderia se omitir diante de uma injustiça, mas decide agir. Quando seria mais conveniente seguir a maioria, mas prefere manter sua integridade. Essas decisões não ganham manchetes, mas elas moldam o tipo de pessoa que você se torna. E quem cultiva essa firmeza interior passa a viver com um tipo de leveza que os outros não entendem, a leveza de não ter máscaras. O interessante é que, quanto mais você vive em silêncio com virtude, mais sua presença se fortalece. As pessoas sentem confiança ao seu lado, procuram sua opinião, seguem seu exemplo, mesmo sem que você diga uma palavra, porque há algo profundamente inspirador em quem vive com retidão. O estoico não tenta ser líder, mas por sua postura, naturalmente lidera. Ele não busca influência, mas por seu exemplo, transforma. E esse tipo de influência é mais duradouro porque nasce do respeito, não da manipulação. Vivemos tempos em que muitos se especializaram em dizer o que os outros querem ouvir, em montar versões agradáveis de si mesmos para receberem aplausos. Mas isso tem um custo, a perda da identidade. O estoico escolhe o caminho oposto. Ele aceita que nem todos vão entender, que nem todos vão gostar, que nem todos vão permanecer. Mas ele sabe que a paz que vem de viver alinhado com a própria verdade é insubstituível, e quem tem essa paz não a troca por elogios. Essa postura também se reflete na maneira como o estoico lida com os desafios. Ele sabe que os testes virão, mas
Em vez de reagir com desespero, age com sobriedade. Em vez de reclamar, busca aprender. Em vez de fugir, enfrenta. E faz tudo isso sem necessidade de alarde, porque a força que vem da coerência não precisa ser mostrada. Ela é percebida. Ela aparece na calma diante da provocação, na firmeza diante da pressão, na serenidade diante da perda. Esse tipo de força é sutil, mas inconfundível. No final das contas, o estoico não está preocupado em ser admirado, está preocupado em ser verdadeiro. E essa preocupação transforma tudo. Ela muda o modo como você fala, como caminha, como decide. Porque quando o que guia sua vida é a integridade, você não precisa se apressar, não precisa se explicar, apenas vive. E essa vida vivida com propósito e silêncio deixa um rastro forte o suficiente para ser seguido, mesmo que você nunca diga uma única palavra. A integridade é silenciosa, mas a sua ausência grita. Quando alguém vive desconectado do que acredita, cedo ou tarde o conflito interno se torna visível. As palavras perdem consistência, os gestos ficam inseguros, as decisões se tornam frágeis. O estoico evita essa desarmonia ao escolher viver de dentro para fora. Ele se alinha primeiro com seus princípios, depois age. E por isso, suas ações têm peso, mesmo quando não têm som. A força do exemplo está justamente nisso. Não precisa ser defendida, não precisa ser explicada, porque ela se sustenta sozinha. Em um mundo onde tudo é medido por reações, o silêncio de quem é coerente incomoda. As pessoas não sabem lidar com quem não precisa provar nada, com quem vive sem buscar aprovação, com quem é firme sem ser agressivo, confiante sem ser arrogante, ético sem precisar declarar. E essa presença gera uma tensão construtiva. Ela revela, sem dizer nada, onde os outros estão fingindo. O exemplo vivo confronta o fingimento alheio. E por isso, muitas vezes, quem vive com verdade acaba sendo rejeitado, não por falha, mas por contraste. Essa rejeição, no entanto, não assusta o estoico. Ele entende que nem todos estão prontos para lidar com o peso da verdade, e por isso não exige ser compreendido. Ele segue, com firmeza, com sobriedade, com constância, porque seu compromisso não é com aplausos, mas com evolução. Ele sabe que o verdadeiro reconhecimento é aquele que acontece quando você se olha no espelho e sente respeito pelo que vê. Esse é o aplauso que realmente importa. E esse respeito não se compra, se conquista, com disciplina, coragem e autenticidade. A autenticidade, por sua vez, é construída nas pequenas coisas. No modo como você responde a uma crítica injusta, na escolha de não mentir, mesmo com medo, no esforço de ouvir antes de julgar. Essas atitudes moldam sua identidade. E quanto mais você vive em coerência com elas, menos precisa de máscaras. Isso te dá liberdade. Liberdade para errar e aprender, para dizer não sem culpa, para mudar de ideia sem vergonha. Porque quando você se conhece e se aceita, não precisa mais de armaduras. Essa liberdade é revolucionária. Ela permite que você seja inteiro em qualquer lugar. Não importa o ambiente, não importa quem está ao seu redor, você permanece você. Isso traz uma paz interior que muitos buscam em distrações externas. A paz de não estar em guerra consigo mesmo, de não precisar manter aparências, de não viver exausto tentando ser quem os outros querem. E essa paz silenciosa se torna sua força, uma força discreta, mas visível, que não assusta, mas impõe, que não se impõe, mas permanece. E no final, tudo isso retorna para um ponto central: viver com verdade. Quando você vive com verdade, mesmo que ninguém perceba, você já venceu. Venceu a si mesmo, venceu a ilusão, venceu o ruído. A vida não precisa ser grandiosa para ser significativa. Ela precisa ser real. E quem vive com presença, com propósito e com integridade, deixa uma marca que o tempo respeita, porque tudo que é verdadeiro, mesmo que em silêncio, tem um eco que nunca se apaga. A maior parte do que transforma o mundo não acontece em palcos. Acontece nos bastidores da vida. Acontece quando alguém escolhe não revidar uma ofensa, quando alguém mantém a palavra mesmo tendo a chance de quebrá-la, quando alguém escuta com atenção em vez de interromper. São gestos pequenos, cotidianos, silenciosos, mas que alteram o curso das relações, das histórias, do ambiente.
O estoico compreende o valor dessas atitudes. Ele sabe que o impacto verdadeiro não é imediato nem visível. É profundo. E tudo que é profundo leva tempo, mas permanece. Por isso ele não se preocupa em ser visto, mas em ser inteiro. Não tenta controlar a opinião dos outros, mas sim a própria conduta. O que os outros pensam está fora do seu controle, mas o que você faz está em suas mãos. Essa compreensão dá ao estoico um tipo raro de liberdade. Ele anda leve, porque não carrega o fardo de agradar. E, paradoxalmente, quanto mais ele deixa de se preocupar em ser admirado, mais admiração ele desperta. Porque o mundo sente falta de gente real e reconhece imediatamente quando encontra alguém assim. Esse reconhecimento não vem em forma de aplausos, mas de confiança. As pessoas começam a se aproximar, a procurar conselhos, a observar em silêncio. Não porque você fala bem, mas porque você vive bem. E viver bem no estoicismo não significa ter uma vida perfeita. Significa ter uma vida com propósito, com direção, com valor. Essa consistência entre intenção e ação constrói algo raro: credibilidade. E credibilidade não se conquista com palavras, mas com repetição de posturas corretas, mesmo quando ninguém está olhando. E isso não significa que você não vai falhar. Vai. O estoico sabe que falhar é humano, mas também sabe que reconhecer o erro e continuar tentando é parte da virtude. O que separa os fracos dos fortes não é a ausência de quedas, mas a disposição de levantar sempre com mais consciência. Cada erro é uma oportunidade de afinar o caráter, e quem vive com essa mentalidade não precisa se esconder quando falha. Ele se apresenta, ele assume, ele aprende, e acima de tudo, ele melhora, em silêncio, mas com firmeza. Essa melhoria contínua cria uma base interna inabalável. Quando você para de fingir e começa a se ajustar de verdade, tudo ao seu redor muda. Suas escolhas ficam mais conscientes, suas palavras mais precisas, seus relacionamentos mais verdadeiros. E você passa a viver em um ritmo diferente, não mais guiado por ansiedade ou pressa, mas por consistência. Isso te afasta da superficialidade, te aproxima do essencial. E o essencial, no fim, é isso: viver de modo que você se orgulhe de quem está se tornando. Essa é a missão silenciosa do estoico: não viver para impressionar, mas para evoluir. Não viver para ser aplaudido, mas para ser verdadeiro. Não viver para conquistar fama, mas para cultivar virtude. E quando você vive assim, o mundo pode até não te aplaudir, mas ele te respeita. Pode até não te entender, mas sente sua presença. Porque você se tornou raro, e tudo que é raro, mesmo em silêncio, tem valor. A verdadeira disciplina não faz barulho. Ela acontece nos bastidores, longe das câmeras, sem plateia. Ela surge quando você decide levantar mesmo sem vontade, cumprir uma tarefa mesmo sem motivação, manter o foco mesmo com 1000 distrações. O estoico não espera a inspiração chegar. Ele age com constância. E essa constância discreta e insistente constrói um tipo de força que ninguém vê nas primeiras semanas, mas que se torna inconfundível com o passar dos anos. Quem tem disciplina verdadeira não precisa exibir conquistas, porque sua vida já se tornou a maior prova do seu esforço. É nesse ponto que se revela a diferença entre intenção e caráter. Todos temos boas intenções. Todos dizemos que queremos mudar, melhorar, crescer. Mas poucos agem de maneira coerente quando não há testemunhas. A disciplina estoica nasce desse compromisso silencioso. Não se trata de seguir regras, mas de fazer o que é certo mesmo quando não há retorno imediato. É acordar cedo para estudar quando ninguém exige. É economizar quando seria fácil gastar. É cuidar do corpo, da mente, dos relacionamentos, mesmo quando seria mais cômodo deixar de lado. São essas repetições silenciosas que constroem a solidez interna. E essa solidez muda tudo. Você começa a se mover com mais leveza, porque não carrega a culpa. Fala com mais clareza, porque não precisa justificar cada passo. Decide com mais segurança, porque conhece suas prioridades. Essa harmonia entre ação e propósito cria uma paz interior que não depende das circunstâncias. O mundo pode estar em crise, mas quem é inteiro permanece centrado. E essa estabilidade silenciosa, essa tranquilidade sem ostentação, tem um poder contagiante. As pessoas percebem,
e mesmo que não digam nada, passam a te respeitar. Esse respeito não é exigido, é conquistado. Você não precisa levantar a voz para ser ouvido. Quando alguém tem disciplina, seus resultados falam. Sua energia transmite firmeza. Sua presença inspira responsabilidade. E tudo isso sem alarde. Isso é o que os estoicos chamavam de liderança pelo exemplo. Não é preciso comandar, basta viver com retidão, porque o exemplo ensina onde os conselhos falham. Ele toca o que as palavras não alcançam. E quanto mais simples for essa disciplina, mais poderosa ela se torna, porque a vida é feita do que você faz todos os dias, não do que você diz que fará. A constância também te prepara para os dias difíceis. A dor, o cansaço, a decepção, tudo isso encontra menos espaço em alguém que já construiu uma base forte. E essa base é feita no silêncio da rotina. É no não que você diz para si mesmo quando quer desistir. É no sim que você repete quando precisa continuar. São nessas pequenas escolhas diárias que se forma um espírito resiliente. E a beleza está no fato de que ninguém precisa ver isso acontecer, só você. Porque no fim, é com sua consciência que você vai dormir todos os dias. Por isso o estoico não busca aplauso, ele busca progresso. Não vive para provar, vive para se desenvolver. Não precisa gritar vitórias, porque sabe que o tempo revelará tudo. Ele apenas segue, um passo de cada vez. Um hábito por dia, um gesto de integridade em cada situação. E é assim, nessa constância silenciosa, que ele se transforma, e transforma tudo ao seu redor, sem pressa, sem estardalhaço, apenas com disciplina e verdade. Não é o barulho que define uma pessoa, é o padrão de comportamento. O estoico entende que a excelência não está nos momentos isolados, mas na constância silenciosa de quem escolhe, dia após dia, o caminho da virtude. Essa escolha nem sempre será percebida. Muitas vezes será ignorada, mas ela não é feita para os olhos dos outros. É feita para a integridade de quem vive, e essa integridade vai moldando uma aura, uma energia discreta, mas firme, que se instala nos lugares por onde você passa. Você não precisa anunciar quem é, sua vida se encarrega disso. Quando alguém vive com esse tipo de coerência, há algo em sua presença que impõe respeito, não por medo, mas por admiração silenciosa. É como se as pessoas sentissem que perto dessa pessoa precisam se comportar melhor, falar com mais cuidado, pensar 2 vezes antes de agir com desrespeito. E essa reação não é forçada, ela é natural. O exemplo silencioso carrega esse poder. Ele transforma o ambiente sem exigir, influencia sem manipular, inspira sem se exibir. Essa é a verdadeira liderança estoica, aquela que não precisa de cargo, de título ou de palco. Essa liderança se constrói, principalmente, nos momentos de adversidade. Quando tudo está difícil, quando os outros perdem o equilíbrio, quando reina o desespero, é aí que o estoico se destaca. Não porque ele é imune ao sofrimento, mas porque treinou sua mente para não se entregar ao caos. Ele respira fundo, observa, reflete, age com calma. E essa calma, em meio à tempestade, é como um farol, um ponto de segurança no meio da confusão, uma âncora para os que estão à deriva. Mesmo que não diga nada, ele já está ajudando, simplesmente por estar firme. É importante entender que essa firmeza não nasce da rigidez, mas da flexibilidade interior. O estoico não é alguém fechado ao novo ou preso ao orgulho. Pelo contrário, ele aprende constantemente, ajusta o que for preciso, evolui com cada experiência, mas ele nunca abandona seus valores. Essa combinação de humildade e firmeza é rara, e justamente por ser rara, ela marca. Quando você vê alguém assim, você se lembra, porque esse tipo de presença é diferente de tudo que é comum. Ela deixa impressão sem esforço. Ela gera impacto sem precisar se mostrar. E quanto mais o mundo se torna rápido, raso e ruidoso, mais esse tipo de presença se torna valiosa. Vivemos cercados de pressa, impulsividade e exibicionismo. Por isso, alguém que vive com intenção, com calma e com verdade, se torna um contraste poderoso. Ele não precisa levantar a voz para ser escutado. Sua conduta silenciosa já fala por ele, e fala em uma linguagem que todos entendem, a linguagem da verdade. Porque, no fim, a verdade é a única coisa que resiste ao tempo sem precisar de defesa.
Viver com verdade não é um ato isolado, é uma prática diária, uma decisão constante de agir com coerência, de manter a retidão, de não se vender pelo fácil ou pelo rápido. E quando isso se torna um hábito, você se torna alguém que carrega peso. Peso moral, peso emocional, peso espiritual. E esse peso, quando construído com virtude, não te afunda, te sustenta. Ele faz de você um pilar. E num mundo em colapso, os pilares são raros, mas absolutamente necessários. Vivemos tempos em que muitos estão em busca de direção, pessoas perdidas em meio à avalanche de opiniões, distrações e pressões externas. E, ironicamente, o que mais falta nesse cenário não são vozes, mas silêncios sólidos. Falta alguém que, mesmo sem discursar, caminhe com firmeza. Falta aquele tipo de pessoa que transmite segurança apenas por estar presente. O estoico se propõe a ser esse tipo de presença. Ele entende que às vezes o gesto mais forte é o de continuar. Continuar fazendo o certo quando ninguém reconhece, quando ninguém acompanha, quando ninguém entende. Essa continuidade silenciosa constrói uma espécie de solo firme ao redor. Quem convive com o estoico sente que há uma base ali. Alguém que não muda com o vento, que não se dobra ao primeiro sinal de desconforto, que não abandona os valores só porque seria mais fácil. E essa constância num mundo volátil é quase uma forma de milagre, porque ela oferece referência. E muitas vezes é só isso que alguém precisa para não desistir. Ver que ainda existe coerência, que ainda existe alguém que prefere ser verdadeiro a ser popular. Não se trata de parecer inabalável. O estoico sente tudo: medo, raiva, tristeza, dúvida. Mas ele treinou sua mente para não ser controlado por essas emoções. Ele não nega o que sente, mas escolhe como vai reagir. E essa escolha é feita em silêncio, no fundo da mente, longe das redes, das discussões, das explicações. É uma escolha feita com base na razão, na consciência, na virtude. E esse tipo de escolha se torna visível com o tempo, porque quem vive assim passa a irradiar uma presença diferente, uma paz que não vem da negação, mas do domínio. A paz estoica não é ausência de conflito, é presença de alinhamento. Quando seus pensamentos, emoções e ações estão em harmonia, você vive com leveza, mesmo em meio à dor. Isso não significa que tudo será fácil, mas significa que você terá estrutura para suportar o difícil. E essa estrutura é construída dia após dia, no silêncio dos compromissos que ninguém vê. Não é um projeto de autoimagem, mas um trabalho de alma. E quem se dedica a esse trabalho passa a viver em um estado raro, o de ser confiável até em silêncio. Ser confiável é uma das virtudes mais poderosas que alguém pode desenvolver. Não é carisma, não é inteligência, é caráter em ação. E o mundo reconhece isso intuitivamente. Você já esteve perto de alguém que transmite confiança mesmo sem dizer nada, que parece firme mesmo sem se exibir? Isso não vem de acaso, vem de uma vida pautada por escolhas alinhadas. E esse alinhamento é o que constrói a autoridade silenciosa, a autoridade de quem não precisa se impor, porque já é. Essa autoridade não precisa ser oficial, não precisa de cargo nem de aprovação formal. Ela se manifesta naturalmente. As pessoas procuram essa pessoa quando estão em dúvida, confiam nela quando tudo está incerto, se espelham nela quando falta coragem. E isso acontece não por força, mas por exemplo, porque no fim, o maior ensinamento não vem do que você diz, vem do que você vive. E viver com coerência, em silêncio, é talvez o legado mais poderoso que um ser humano pode deixar. O silêncio, quando sustentado pela verdade, se torna mais eloquente do que qualquer discurso. No coração do estoicismo está essa compreensão. Você não precisa explicar o que é quando vive com integridade. E mais do que isso, quando você vive com retidão, a própria vida se encarrega de explicar por você. Pode demorar, pode não ser compreendido de imediato, mas com o tempo, o mundo percebe quem você é. Porque a coerência é como uma trilha. Mesmo sem chamar atenção, ela conduz os que estão prontos a seguir o mesmo caminho. Essa trilha é feita de decisões difíceis. É abrir mão do que brilha por fora em troca do que sustenta por dentro. É dizer não ao que é popular e sim ao que é justo. É preferir a verdade incômoda à mentira conveniente. E isso tudo sem alarde. O estoico sabe que virtude exibida demais
corre o risco de virar vaidade. Por isso ele não vive para se destacar, mas para estar em paz. E essa paz, ao contrário do que muitos pensam, não vem da ausência de problemas, vem da clareza de estar fazendo o certo. Essa clareza muda a forma como você anda pelo mundo. Quando há integridade dentro de você, a insegurança dos outros já não te afeta tanto. A crítica injusta não te tira o sono. O elogio excessivo não te embriaga, porque seu norte não está nos olhos dos outros, mas na bússola interna que você construiu. E essa bússola, calibrada pela razão e pela prática diária da virtude, aponta para uma vida mais leve, mais justa, mais digna, mesmo que silenciosa. Aliás, especialmente porque é silenciosa. Há uma espécie de nobreza em viver assim. Não é algo que se aprende num curso rápido ou se compra em livros de autoajuda. É algo que se constrói, dia após dia, no campo da realidade, nos fracassos digeridos com humildade, nos acertos cultivados com discrição, nos relacionamentos mantidos com respeito mesmo diante das diferenças. Essa nobreza não se anuncia, ela se revela aos poucos para quem está atento. E quando é percebida, provoca algo raro, admiração genuína, porque não se trata de parecer, mas de ser. Talvez você nunca receba prêmios por viver com essa dignidade silenciosa. Talvez nem todos entendam sua forma de agir. Mas isso não importa, porque quem vive pela virtude não vive em função da plateia, vive em função da própria consciência. E essa consciência, quando limpa, é o melhor travesseiro. É ela que te acompanha quando o dia acaba. É com ela que você presta contas, no silêncio do quarto, quando ninguém mais está olhando. E se nesse momento você sente que fez o que era certo, então não há nada mais a buscar. E é esse tipo de vida que deixa legado, não o legado de placas com nomes ou biografias editadas, mas o legado das pequenas marcas que você deixa nas pessoas, a forma como alguém se lembrou de sua calma, a maneira como você inspirou alguém a tentar de novo, o silêncio que você manteve quando poderia ter humilhado, a firmeza com que disse não, quando todos esperavam um sim. Esses são os rastros que o tempo não apaga, e são eles que tornam sua existência, mesmo discreta, profundamente valiosa. Se esse vídeo tocou em algo dentro de você, se em algum momento você sentiu que essas palavras silenciosas ecoaram no seu íntimo, então é porque chegou a hora de começar a viver com mais intenção e menos explicação. Reflita sobre tudo que foi dito, mas acima de tudo, pratique. A verdadeira transformação não está no que se escuta, mas no que se incorpora. Para continuar essa jornada de fortalecimento interior, recomendo fortemente a playlist Faça Tudo em Silêncio, uma seleção de vídeos para quem quer crescer por dentro, sem precisar provar nada para ninguém.